Senhor Deus, dedicando esse tempo tão somente a Ele. Você que está aqui, nosso apreço, nosso carinho pela sua presença, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração durante esse tempo em que estaremos na casa de Deus. Vamos orar a Deus e agradecer. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Tua imensa bondade. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque temos sido alvo da Tua graça infinita, ó Deus, a cada dia das nossas vidas, e podemos ter esse privilégio de chegar na Tua casa numa noite como esta, Senhor Deus. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha falar a cada coração que está aqui nesse lugar, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha, ó Deus, trazer, ó Pai, o alento necessário aos corações que estão entristecidos também, a alegria, Senhor Deus, que vem, ó Deus, da Tua presença entre nós também, ó Pai, transformando vidas, ó Deus, e acima de tudo, ó Pai, que a Tua mensagem seja profunda em cada coração. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, por isso e entregamos esses momentos de adoração a Ti, porque estamos reunidos em Teu nome e oramos em nome e no amor e graça do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez nós destacamos nossa alegria pela presença daqueles que estão aqui. Temos visitantes e são bem-vindos entre nós. São muito bem-vindos. Nós somos felizes por receber amigos, irmãos que estão juntos aqui nesta noite, que vieram para adorar a Deus juntamente conosco. Então, o nosso apreço a você. Nós vamos ler a palavra de Deus. Já estamos praticamente em clima natalino, E estamos vivendo esse tempo já, pensando, porque saímos pelas ruas, a decoração natalina já está aí. As casas já estão com as suas decorações também, aqueles que fazem tradicionalmente a decoração nas suas casas. Então nós queremos ler já a respeito daquilo que é Natal, aquilo que significa esse tempo que estamos começando a celebrar. Então nós vamos ler, Ele será a nossa paz, e depois nós vamos cantar, O Ministério de Música já vai estar à frente aqui também, nos conduzindo na adoração de um dos hinos que falam a respeito de Natal. Então nós vamos ler junto a palavra de Deus. Está aí, Está projetada, e eu convido a todos a se colocarem de pé. Nós vamos ver de forma uníssona, para que todos nós possamos participar da leitura do texto do profeta Miqueias, no capítulo 5, versos 2, 4 e 5. Leamos: Ele será a nossa paz, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti lhe sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier a nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra eles 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Amém? Eu creio que ficou um pouco apagada, a projeção e prejudicou a leitura de vocês. Mas, mais uma vez, vamos agradecer a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos apresentar ao nosso Deus a gratidão, porque nós temos em Jesus a verdadeira paz. Nós temos em Jesus aquele que veio para trazer a verdadeira paz ao mundo em que vivemos. Eu vou pedir que esteja nos conduzindo nessa palavra de oração o irmão Edson, agradecendo a Deus por podermos já mais uma vez estarmos celebrando, começando essas celebrações natalinas também entre nós. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai maravilhoso, nós Te damos graça, Pai, pelo dia de hoje, Senhor, pelo momento que nós tivemos com a nossa família. Pai, Te agradecemos, Pai, pelos irmãos que estiveram aqui, Senhor, desde cedo, Pai, na escola bíblica, no programa de rádio, Pai.
O Senhor vem estar abençoando também hoje a noite esse culto, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, através do irmão, do pastor Alcir, Pai, os louvores que sejam entoados para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Te damos graças por mais um final de ano que está chegando, Pai, onde nós podemos começar a comemorar, Pai, o Natal, Pai, mas o Natal em especial, Pai, que é comemorado, Pai, o nascimento do Seu Filho, Cristo Jesus como homem, nesta terra, Pai, aquele que veio para nos libertar, para nos dar a salvação, Pai, a redenção das nossas vidas, Pai, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor, Pai. Nós te glorificamos, nós te rendemos graça ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que está com o Seu nome sobre todo o nome, Pai, nas alturas, sentado à Sua direita, Pai, a Ele nós rendemos graça nessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando durante esse final de ano, Pai, nos abençoando nas comemorações que nós vamos fazer, Pai, com as nossas familiares, Pai, também na cantata que eles estão, Pai, ensaiando, que o Senhor está usando cada um, Pai, para que possam realmente apresentar uma cantata especial para o Senhor Jesus Cristo, Pai, e que em nenhum momento, Pai, desse final de ano nós possamos esquecer do principal, Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que merece toda a honra e toda a glória. A Ti nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, amados. Nós vamos chamar o Ministério de Música para nos conduzir também no hino, e depois também teremos um momento de lições na sequência, e assim vamos dando continuidade a esse tempo de adoração aqui nesse lugar. Graças Pai, irmãos, em muitas partes do mundo tem uma tradição que chama o Advento. Isso começou na Alemanha para que as famílias pudessem estar ensinando, né, os seus filhos sobre o verdadeiro sentido do Natal. Então, como que é feito isso? Isso começa no dia 1º de dezembro. Então, do 1º de dezembro até o dia 25 de dezembro, os pais eles vão ensinando para os seus filhos qual que é o verdadeiro sentido do Natal. E dia após dia, eles vão lendo os textos bíblicos, vão cantando os cânticos, né, para que a criança, né, ela vá entrando nesse clima, conhecendo a história do nascimento de Jesus, e chega no ápice do dia 25 de dezembro, que é do Advento. Alguns fazem tipo uma escadinha, que cada dia a criança vai subindo, vai contando uma parte da história. Outros fazem janelinhas, 25 janelinhas, que vai ter o texto, vai ter os cânticos, para que nós possamos entrar nesse clima. Então, aqui que a gente vai fazer também isso. Mas cada domingo a gente vai estar lembrando um pouco do verdadeiro significado do Natal, né? Que Deus veio ao mundo, né, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E esse plano começou lá em Gênesis, né, quando o homem pecou, e pelo grande amor de Deus, Deus retirou ele daquele jardim do Éden para que ele não vivesse nessa condição eternamente. Mas ele prometeu que ia vir o Salvador. E aí a humanidade foi prosperando, foi se desenvolvendo, e na plenitude do tempo Jesus veio para levar essa mensagem. Então isso que nós estamos iniciando hoje é isso, né? Lembrar qual que é realmente o significado do Natal. Amém, irmãos? Vamos estar cantando então o hino número 30, Noite de Paz. Se não quiser ficar em pé, fica à vontade.
não é só comemorar, Senhor Deus, um simples aniversário, mas comemorar a redenção do homem, o teu sacrifício de estar aqui, Senhor Deus, falando da mensagem, e tu que se humilhou, se fazendo homem, se fazendo humano, passando todas as dificuldades que o ser humano passa, e pelo teu imenso amor levar essa mensagem para nós, que chegou a nós através dos apóstolos, através das pessoas que tiveram contato contigo. E estamos aqui, Senhor Deus, para lembrar, para louvar, para adorar, Senhor Deus, e aí agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa salvação, pelo teu amor, Senhor Deus, por todas as coisas. Que realmente nós possamos saber o sentido do Natal, saber o real significado da tua vida ao mundo. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje, dia 29 de novembro, será o último dia que teremos a campanha de missões nacionais, e para finalizar, iremos mostrar um vídeo de um testemunho de uma irmã. Eu pedi para mostrar o vídeo, por favor. Por 9 anos fui promotora de missões e no ano de 2019 trabalhamos no Conselho de Missões da Igreja. Já por 6 anos atuamos como mobilizadora de missões nacionais aqui no nosso estado, junto com os nossos missionários. Bem, a campanha de 2019, Minha Razão de Viver, Multiplicar, chegou em um momento muito especial para a nossa igreja, Primeira Igreja Batista da Marambaia, em Belém, pois foi exatamente no período em que estávamos iniciando o trabalho com um pequeno grupo multiplicador. Já havíamos passado por vários treinamentos, palestras, e a campanha chegou com um conteúdo que veio fortalecer ainda mais a nossa igreja. Quando o material da campanha chegou, já estávamos com os corações aquecidos. Vestimos a camisa da campanha e entramos em campo. A nossa igreja é uma igreja missionária. Somos 80 membros, mas entendemos o compromisso de fazer missões na nossa Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Entendemos que isso é muito importante. Assim que o material chegou, fizemos a leitura geral e envolvemos a igreja das crianças ao mais adulto. Em todos os cultos trabalhamos o tema, oramos. E além disso, todos os ministérios se envolvem com contribuições diversas. Durante a campanha, a nossa igreja ela vira uma festa. É muito bom fazer missões. A abertura da campanha foi impactante. Cantamos com segurança o canto oficial, porque entendemos a importância da música da campanha. A igreja vestiu-se de verde e amarelo. Todas as classes da escola bíblica dominical, todas as classes foram envolvidas no levantamento da grande oferta. Nosso alvo era de R$15.000. Para alcançar, desenvolvemos feiras com a participação da comunidade, vigília de oração, cantinas, almoço, picolé missionário, além de desafiar cada membro a levantar a sua oferta individual. Isso é muito importante. Irmãos, para a glória de Deus, atingimos o nosso alvo. Somos ricamente abençoados quando obedecemos ao ID de Cristo,
E assim podemos também abençoar a obra missionária no Brasil. Então, irmãos, para encerrar as nossas transmissões, tocaremos a música que foi a música tema de Missões Mundiais de 2020. Nós vamos ficar em pé então? Ele vem de um povo redimido.
cada família, Deus, que tem contribuído para a sua obra, Deus. Muito obrigado, Deus, também por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio, Deus. Conosco, isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. Nós vamos passar os avisos agora para chamar uma mulher para passar informação. Serão projetados aí os avisos que nós temos na semana, nosso trabalho semanal na tua igreja, e um aviso especial a mulher vai fazer agora. Boa noite a todos. Como foi convocado já no dia 15 de setembro, a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, cumprindo a determinação estatutária, então reitero aos membros da igreja e aqueles que estão aptos a tornarem-se membros que se façam presentes no dia 6, próximo domingo, às 10 horas da manhã, para a nossa Assembleia Geral. Então, a presença dos membros é importante. Antes, porém, para a diretoria estatutária, nós teremos a nossa reunião pré-assembleia no dia 4, sexta-feira próxima, às 19h30, aqui também no templo. E se mais algum irmão ou pastor que tiver algum tema que seja relevante e necessário para ser tratado na Assembleia Geral, então, por favor, me entregue que possamos avaliar em diretoria, e depois a pauta terá também como colocar naquele dia a prestação de contas, mas a eleição da nova diretoria, para que 2001 também seja um ano de bênçãos para esta igreja. E nós vamos continuar também, agora vamos cantar mais um dos nossos hinos, e Abrigo Perfeito, né? Então nós vamos entoar esse hino também, porque tem a ver com tudo que nós vamos trazer como mensagem na noite de hoje. Então, vamos mais uma vez ficar em pé, porque eu creio que de pé a gente canta melhor, né? Nosso diafragma não fica comprimido e a gente pode soltar melhor a voz, cantar e adorar o nosso Deus. Eu parei em 2001, muito jovem, me desculpe, mas isso aí é o peso da idade, né? É 2021, mas graças a Deus que estamos chegando também no 2021. Passa às vezes despercebido esse detalhe, mas ele foi alertado. Vamos cantar então.
oração mais ainda neste momento. A família Scarce está de parabéns pelo nascimento da Raquel esta tarde, né? Então, o irmão Scarce e a irmã Cleonice não estão conosco agora, porque certamente estão curtindo o nascimento da neta. E uma outra notícia que é não tão alegre, vamos dizer assim, é que a informação que recebemos agora no final da tarde é que houve um incêndio em 2 vizinhos na casa pastoral. Segundo informações, incendiou a casa pastoral da Igreja Batista de 2 vizinhos, primeira Igreja Batista, e houve perda total daquilo que havia na casa. Então, o pastor Alexandre me informou isso agora no final da tarde, inclusive ele foi para lá. Ele e a Jane foram para lá para dar uma assistência também, dentro do possível, à família pastoral. Então, nós vamos estar orando também por isso, né? Nós vamos interceder, né? Não temos mais detalhes a esse respeito, mas a notícia que a gente tem é essa. E, ao mesmo tempo, nós vamos continuar intercedendo, né? Pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, vivendo esse momento delicado da pandemia, e tem crescido os números, né? E nós só podemos confiar em Deus diante de tudo isso que está acontecendo, colocar nas mãos de Deus. Não há outra alternativa a nós senão clamarmos e pedirmos a intervenção divina, né, sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo. Então nós vamos mais uma vez estar orando ao nosso Deus, tá bom, queridos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai eterno, estamos mais uma vez na Tua presença, Pai amado, e somos gratos a Ti por nos permitir esse momento de adoração, Senhor, como já mencionamos desde o início, Senhor Deus, pela Tua bondade, ó Deus, graça, amor, é que podemos ter momentos como esses, ó Deus. Mas agora, Senhor Deus, nós apresentamos a Ti a nossa gratidão pela vida da pequena Raquel, que chega a este mundo, ó Deus, e nós queremos colocar diante de Ti a vida desta criança, Senhor Deus, juntamente com seus pais, ó Deus, o Vinícius, a Nathalie, ó Deus, os avós, ó Deus, Scarce, ó Deus, e Cleonice, e os outros que estão lá em Curitiba também, Senhor Deus. Nós pedimos, ó Deus, a Tua graça sendo derramada sobre esta família, ó Deus, e que, ó Pai, a Tua sabedoria seja constante na vida dos pais, na condução da pequena Raquel, desde pequena, nos Teus santos e retos caminhos, querido Deus. Ó Deus, também nós queremos lembrar esse momento que a nação, o mundo tem passado, ó Deus, e pedindo a Tua intervenção de poder, intervenção, ó Deus, que pode transformar, ó Deus, todas as circunstâncias adversas pelas quais o mundo tem passado, Senhor Deus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, sim, ó Pai, aqueles que estão trabalhando, ó Deus, no cuidado dos enfermos, dos que estão, ó Deus, contaminados por esse vírus, e em nome de Jesus, ó Deus, médicos, enfermeiros, todo esse aparato hospitalar que cuida, Deus, de pessoas que são contaminadas, que sejam preservadas por Ti, Senhor Deus. Nós temos, ó Deus, nas nossas famílias, no nosso meio, pessoas que cuidam de doentes, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, protege, livra, Senhor Deus, assim como nos tem livrado também neste tempo, Senhor Deus. Pedimos, ó Deus, pela nossa nação, um tempo também de dificuldades. Pedimos pelo mundo de uma maneira geral, ó Deus, para que Tu amenizes, ó Deus. Sabemos que, ó Deus, há pessoas, há cientistas, há homens que estão trabalhando para alcançar, ó Deus, a vacina, alcançar, ó Deus, alguma medicação que possa produzir a cura deste mal, ó Deus. Mas em nome de Jesus nós sabemos que Tu tens poder acima de qualquer homem, de qualquer cientista para fazer isso, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, a Tua manifestação de poder, Senhor Deus, livrando-nos, ó Deus, dessa peste que tem atingido a humanidade, Senhor Deus. Querido Deus e Pai, nosso Brasil precisa tanto de Ti. Hoje ainda, ó Deus, houve o segundo turno de eleições em tantos lugares, mas nós Te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, homens e mulheres tementes a Deus possam conduzir a nossa nação, Senhor Deus. Nós Te pedimos, Senhor Deus, porque sabemos, ó Pai, o avanço do inimigo em muitas nações, ó Deus, e nós não queremos isso no nosso Brasil, ó Deus. Nós Te pedimos, ó Deus, porque sabemos que só Tu tens poder também para impedir isso, que a Tua nação, ó Deus, se curve diante, que esta nação se curve diante do Senhor Jesus, ó Deus. Querido Deus e Pai, nós Te pedimos também, Senhor,
pelas vidas que estão aqui nesta noite, com as suas demandas, com os seus problemas, com as suas lutas. Ó Deus, certamente muitos desejam, ó Deus, clamar a Ti, e Tu conheces o coração de cada um também, ó Deus, aquilo que está havendo, ó Deus, que está presente nesses corações, ó Deus, que Tu possas contemplar, ó Deus, essas petições, esses clamores, ó Deus. Querido Deus e Pai, obrigado por esse privilégio que temos, ó Deus, sim, de estar aqui agora. Fala aos nossos corações, ó Deus, em todo este tempo ainda que aqui estivermos, através da Tua palavra, dos hinos que ainda cantaremos, ó Deus, e tudo mais que acontecerá neste lugar. Ó Deus, tudo isso foi feito, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu nome. Por isso é que oramos mais uma vez, pedindo a Tua direção também através das palavras que serão proferidas nesta pregação, para que elas sejam conforme a Tua vontade, ó Deus. Oramos gratos e entregamos tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? O tema já está aí, né? Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. A história do apóstolo Pedro é uma história que ela muitas vezes se assemelha com a nossa história. História de altos e baixos, história de idas e vindas, história de alguns fracassos na vida, né? Eu vou ler apenas esse verso número 7 que já está aí, né? Na tela, porque vamos ainda mencionar outros mais, né? Marcos capítulo 16, versículo 7 diz ali: mas dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Estavam naquele sábado, né, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, indo até o sepulcro para embalsamar ali o corpo do Senhor Jesus. Primeiro dia da semana, cedo elas chegam naquele lugar. Esse é o contexto desse versículo, irmãos, que nós lemos agora. E elas, quando chegam ali naquele lugar, elas veem que a pedra estava removida. E aí, então, há certamente um grande pavor no coração, na mente delas. Mas elas entram naquele túmulo e veem ali um jovem, né, sentado, como diz o texto, vestido de branco, e ficaram surpresas e atemorizadas. Num primeiro momento, elas não perceberam quem era. Mas ali estava Jesus, e ele então fala para elas, né, não vos atemorizeis, né, para que elas pudessem perceber que era ele que estava ali. E aí então ele passa a elas esta ordem. Mas o que destaca é exatamente a menção ao nome do apóstolo Pedro. E nós sabemos o que havia acontecido com Pedro, né, que antecedeu a crucificação de Jesus, os fatos que levaram ao acontecimento derradeiro da crucificação de Jesus, aquilo que Pedro havia feito, as coisas, a maneira com que ele procedera. E não poucas vezes, amados, nas nossas vidas, nós também podemos estar vivendo sensações das mais diversas, tão semelhantes àquilo que aconteceu com Pedro. Eu imagino que Pedro, depois de ter feito o que ele fez, ele se sentiu como que abandonado, como distante, né, distanciado, porque fatos que nós vamos ver nos levam a pensar nisso. Tantas vezes, né, na nossa vida também há uma sensação de abandono. Parece que nós estamos sozinhos no mundo, né? Parece que todos nos abandonaram. Parece que Deus não se importa nem um pouquinho conosco. Há uma sensação tantas vezes na nossa vida. Você já sentiu isso alguma vez? Diante de algumas circunstâncias? A verdade é, amados, que quando nós conhecemos Deus e a Sua palavra, nós sabemos que Ele não abre mão das nossas vidas. Deus não desiste do direito que Ele tem de ter você. Ele não abdica do seu amor por você. Ele sempre vai ao seu encontro. Ele sempre vai ao seu encalço. A história de Pedro nos mostra isso. Nos revela essa verdade para as nossas vidas, de que Deus não desiste de você. Quem era Pedro? Pedro era filho de Jonas, primeira coisa. Em
Mateus capítulo 16, versículo 17, está lá: Jesus então lhe diz: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Uma outra coisa a respeito da vida de Pedro: Pedro era casado, tinha família. Marcos 1, versículo 30 diz que a sogra de Simão achava-se acamada com febre. Um texto que afirma a respeito da condição de Pedro. Ele era natural de Betsaida. Quando nós olhamos no texto bíblico, nós vemos essa menção ao nome, da procedência de onde onde Pedro havia nascido. Mas ele residia em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Ele era pescador, ele era irmão de André, um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Nós vemos isso na história bíblica, mostrando Pedro ter essa intimidade com Jesus. Ele é aquele que assume a liderança do grupo apostólico antes e depois de Pentecostes. Ele recebeu o poder para realizar grandes milagres, porque quando nós olhamos em Atos, no capítulo 5, nós estamos vendo ali a narrativa bíblica a respeito desse poder que ele tinha. E diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, a ponto de levarem enfermos pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sombra dele projetasse sobre aquelas pessoas enfermas. Ele também foi o primeiro apóstolo a pregar aos gentios. Então, algumas coisas na vida de Pedro nos mostram quem ele era. Mas Pedro também era um homem que tinha profundas contradições e grandes ambiguidades na sua vida. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas está lá, mostrando aquela pesca maravilhosa que aconteceu. Mas a incredulidade de Pedro estava ali, porque eles haviam trabalhado a noite toda e não haviam pescado nada. E Jesus diz: agora vão novamente e lancem a rede. E Pedro duvida. Bom, se o Senhor está dizendo que é para fazer isso, nós vamos fazer. Mas ele estava com uma pontinha de dúvida no seu coração que pudesse acontecer alguma coisa, uma vez que eles haviam tentado pescar a noite inteira e não haviam pescado nada. Mas também nós vemos nesse fato a consciência do seu pecado diante do acontecido, diante daquela pesca maravilhosa. E ele diz para Jesus: olha, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando ele vê aquilo, há um quebrantamento, e ele percebe a sua indignidade como homem, como pecador que ele era. Ali Jesus o chama. Ali ele deixa tudo, ele deixa os seus negócios e começa a seguir a Jesus. Lá em Mateus 16, nós vemos aquela afirmação que ele faz, quando Jesus pergunta a eles a respeito de quem diziam ser ele. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele proclama a messianidade de Cristo, mas se deixa usar por Satanás logo em seguida. Porque Jesus compartilha o seu sofrimento, fala a respeito do que passaria, e ele diz: isso não vai te acontecer de modo nenhum. E aí então Jesus o repreende: arreda de mim, Satanás. Mais uma outra coisa que Pedro também, na vida de Pedro, ele era um homem que muitas vezes falava sem pensar. Ele não dá a primazia a Jesus que ele merece. Quando nós vemos isso na transfiguração, quando ele estava ali juntamente com Jesus, ele vê a glória do Rei, mas não exalta o Rei da glória. Se você observar, você vai perceber isso. Nós olhamos em Mateus 26, no capítulo 26 está ali Pedro usando da espada, quando aqueles soldados, quando aquele servo do sumo sacerdote chega próximo. Mas logo adiante ele também, mais uma vez, ele nega a Jesus. Vemos dois fatos aqui: coragem e covardia, ambiguidades. Ainda em Mateus 26, negação e lágrimas de arrependimento. 3 vezes ele nega Jesus e depois chora amargamente.
No capítulo 21 do Evangelho de João, nós vemos outras coisas também, a sua fuga e a sua declaração de amor, quando depois de tudo consumado, ele chega para os seus companheiros de pesca e diz: eu vou pescar, não tem mais nada para fazer por aqui, então eu vou pescar. E aí então Jesus encontra com ele e ele afirma a Jesus do seu amor. Quando Jesus pergunta a ele a respeito: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes nós vemos a ação de resposta de Pedro: tu sabes que te amo. Não poucas vezes, não, amados, nós nos parecemos muito com Pedro também, com as nossas ambiguidades na vida. Por alguns momentos estamos aqui, ao lado de Jesus, adorando e expressando o nosso amor, e daqui um pouco nós estamos negando também com atitudes, com coisas que fazemos e que traz desagrado e que entristece o coração do Senhor Jesus. Quantas vezes nós queremos fugir da vida e daquilo que o Senhor permite que passemos, mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você jamais. Talvez nesta noite você está ouvindo esta palavra e há tantas coisas que estão borbulhando na sua mente, no seu coração, tantos problemas, tantas lutas pelas quais tem passado e você não sabe o que fazer, mas eu quero que você possa perceber algumas coisas na vida de Pedro também, para que você possa acertar, quem sabe, a sua vida, para que você possa caminhar de uma forma diferente a partir de agora. Eu quero que essa palavra possa soar no seu coração como uma palavra de encorajamento diante das circunstâncias, daquilo que você pode estar passando, que eu desconheço, mas para que também você possa ter uma postura digna diante daquele que deu a sua vida em seu lugar, que é Jesus Cristo. Há muitas coisas. O que de fato levou Pedro à queda? O que é que levou Pedro à queda? Vamos ver algumas coisas. Vamos pensar juntos aqui nesta noite. A primeira coisa que nós podemos pensar que levou Pedro à queda foi a confiança que ele tinha em si mesmo. Confiar em si mesmo. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 35, diz lá: disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Percebe? A confiança que ele tinha. Confiava assim naquilo que ele era. E muitas vezes nós podemos pensar como é fácil, né, amados, soar dos nossos lábios esse tipo de promessa a Deus no âmbito da sua igreja. Tantas vezes nós dizemos: não, Jesus, pode deixar comigo, eu faço isso, pode contar comigo, essa é a minha área, eu tomo conta disso. Mas olha, amados, quantas vezes na nossa condição de líderes dentro de uma igreja, como pastor, nós nos decepcionamos com as promessas que recebemos daqueles que estão muitas vezes sentados nos bancos da igreja. Porque quando nós precisamos, não podemos contar literalmente com essas pessoas, ainda que prometam tantas vezes. E Pedro foi assim, confiava em si mesmo, porque essas pessoas também confiam em si. Não, eu posso fazer isso, pode contar, eu vou fazer. Mas aí nós temos tantas vezes as desculpas: não tenho tempo, eu não posso agora, eu estou com muitas tarefas, eu tenho muitas atividades, eu tenho muitas coisas para fazer, não conte comigo não. Sabe, amados, há tantas coisas que a nossa confiança em nós mesmos nos leva a fazer. Mas uma outra coisa também que levou Pedro à queda, né? Nós vemos em Marcos 14:31. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que lhe seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Lucas 22:23 também diz lá: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, né? Tanto para a prisão como para a morte. Vejam como ele confiava nele.
como ele colocava naquilo que ele era, a sua confiança, ele se achava forte, né? Ele achava que era uma rocha, né? Mas ele era pó, na verdade. Ainda, né, que o seu nome significasse isso. Mas ele nega o seu próprio nome, o seu apostolado, as suas convicções, porque ele confia exageradamente em si mesmo, em vez de ser humilde e reconhecer que não era ninguém diante do Senhor Jesus, diante da grandeza daquele que estava ali ao lado dele. Por isso nós precisamos olhar para as nossas vidas quando servimos a Deus também, para não cairmos nesse mesmo erro, de confiarmos naquilo que nós somos, naquilo que nós temos capacidade de fazer tantas vezes. Uma outra coisa que leva Pedro à queda é considerar-se melhor que os outros. Nós vemos isso claramente nas Escrituras. Marcos 14, 29 diz lá: disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Percebe? Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Mateus 26, 33 está dizendo: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro estava dizendo: olha, Jesus, os teus discípulos não são tão confiáveis assim, não. Mas eu sou, porque eu sou um homem corajoso. A corda não vai doer do meu lado, não. Pode confiar em mim. Pedro estava passando essa mensagem para Jesus: eu não vou te decepcionar, eu aguento a parada, eu não sou homem de fraquejar jamais. Pode contar comigo para que der e vier. Os outros, eles vão se acovardar, mas eu não, vou continuar firme. A Bíblia diz também que a soberba, a arrogância precede a humilhação. O que acontece depois disso? Nós precisamos ter cuidados na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos indo nessa mesma direção, né? Pedro caiu. Uma outra coisa, amados, é que levou Pedro à queda, era que ele foi incapaz, né, de orar e vigiar no momento crucial da vida. Mateus 26, 40 e 41 está lá. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Jesus estava ali com eles, orando em oração, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, quando nós deixamos de vigiar e de orar, nós caímos em ciladas, em tentação, e acabamos fraquejando. Quando a igreja deixa de orar, ela se torna fraca e vulnerável. Alguém já disse que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Por isso que nós precisamos estar vigilantes, atentos, né? Porque Pedro não fez isso. Aquela era a maior batalha do universo, o destino da humanidade estava sendo decidido e Pedro estava dormindo. Foi a única vez que Jesus pediu a eles solidariedade e eles fracassaram. Jesus chamou para eles estarem ali vigilantes enquanto ele estava orando. E eles fracassaram quando Jesus mais precisava deles. Percebem? Quantas vezes também nós sofremos estas coisas, passamos por estas coisas. Uma outra coisa que levou Pedro à queda, amados, foi a perda do controle emocional dele. João 18, 10 diz lá: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro perde completamente o controle emocional, perde o equilíbrio. Ele não discerniu a natureza da batalha que ele estava travando. Pedro não teve domínio próprio. Jesus mostra para Pedro que o seu caminho era a cruz, mas ele não percebe isso. Ele não percebe o que Jesus estava mostrando para ele. Quantas vezes nós agimos assim, nada de humanismo presente na nossa atitude, nós damos lugar à ira constantemente.
E fazemos coisas que depois nós nos arrependemos. Depois nós precisamos corrigir, pedir perdão. Agredimos as pessoas com palavras, com gestos, com atitudes. Fracassamos no testemunho, amados. Pedro fez isso. Fracassou quando Jesus mais precisava dele. Uma outra coisa que levou Pedro à queda foi o fato dele seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe. Aí nós podemos pensar tantas coisas a respeito de seguir Jesus de longe, né? Em Mateus 26, 58 diz lá: e Pedro o seguia de longe. Pedro começou a fraquejar, começou a perder os seus absolutos, né? Pedro se tornou vulnerável, foi se acovardando. Aquele mesmo Pedro, autoconfiante, ousado, que puxa na espada, agora já não cumpre as suas palavras, agora já está ali se escondendo, se esgueirando, não é? Para que ninguém saiba que ele era um dos seguidores de Jesus, era um dos que estava com Jesus. Começou a seguir Jesus de longe. E muitas pessoas hoje estão fazendo a mesma coisa, seguindo Jesus de longe. Não querem perder Jesus de vista. Até vêm à igreja, até leem a Bíblia, mas não assumem compromisso com Jesus. Não querem os riscos do discipulado. Outros não chegam a perder as suas convicções, mas abandonam a igreja. Ou ficam na janela, como Pedro ficou, espiando o que estava acontecendo lá dentro. Ah, meus queridos, como nós fazemos isso nesse tempo de seguir Jesus de longe? Porque nós não queremos a companhia de Jesus em muitas coisas que nós fazemos. Nós não queremos que Jesus nos acompanhe em lugares onde Ele não, jamais iria, jamais recomendaria. Quantas coisas nos fazem seguir Jesus de longe? Pedro estava dizendo, né? Tantas coisas com aquela atitude, tantas coisas para nós nesse tempo, amados. Tantas coisas para nós nesta vida que estamos vivendo. Uma outra coisa, amados, que nós vemos nesse texto, na vida de Pedro, melhor dizendo, e que leva à queda, é assentar-se com os escarnecedores. Salmo 1 já nos fala isso, né? Já fala a esse respeito. Já nos recomenda, já nos mostra que nós não devemos andar por esse caminho de nos assentarmos na roda dos escarnecedores, mas antes termos o nosso prazer e meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. Lucas 22, 54 e 55 diz lá: então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro tomou lugar entre eles. Pedro dá mais um passo aqui em direção à sua queda. Ele vai se assentar na roda dos inimigos de Jesus. Na roda dos inimigos de Jesus. Começa a se associar com aqueles que estavam zombando de Jesus. Muitos estão caindo hoje, amados, porque se unem com companhias erradas. Muitos estão deixando a igreja e indo para o mundo porque se associaram com as pessoas que não querem saber nada de Jesus. E por incrível que pareça, as suas respostas, quando questionadas, são: pastor, isso não tem nada a ver. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso, amados? Tem nada a ver, pastor. Eu sei me cuidar. Não se preocupe comigo. Quanto alta confiança, né, essas pessoas têm. E quantas delas depois eu estendi a mão para levantar, para restaurar, para ajudar na restauração. Como o diabo é astuto, né? Porque leva as pessoas literalmente no bico. E quando elas percebem, já estão lá no meio dos escarnecedores, bebendo com eles, zombando com eles. Sabe, amados, mesmo que você esteja ali, calado no meio daqueles que estão escarnecendo de Jesus, o fato de você estar ali junto deles, você também está zombando de Jesus.
Porque você está quieto, você não está retrucando, você não está ali defendendo a Jesus, se é que precisa disso, mas mostrando a sua fé, exercendo a sua fé, dizendo não, se posicionando. É difícil, né? Nesse meio fazer isso. Porque nesses lugares surgem tantas coisas. Aquelas piadinhas infames a respeito da igreja, a respeito de Jesus, a respeito dos pastores, né? Tanta coisa assim, né? Surge nesses lugares. E você ali no meio. E você junto daquelas pessoas. Aceitando tudo. Você está zombando de Jesus também. Está escarnecendo. Isso levou Pedro à queda. Foi uma das coisas que levou ele à queda. Mas eu creio que a mais cruel de todas é negar a Jesus. É negar a Jesus. E Pedro fez isso. Mateus 26, a partir do verso 70, está aqui a narrativa. Pedro negou outra vez com o juramento, negou a terceira vez, planejando, praguejando e jurando. Não conheço este homem. Não conheço este homem. Negou de forma veemente, quando questionado a respeito de seguir, de ser um dos que seguiam Jesus. Vou dizer uma coisa, meus queridos: ninguém nega Jesus de uma hora para outra. Há um histórico, há um abismo que chama outro abismo. Pedro não se lembrou das palavras de Jesus, fez pouco caso dela. Agora, depois de ter feito o que fez, o texto diz: então Pedro lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro caiu, Pedro fraquejou e Pedro negou. Negou o seu nome, rocha, a sua fé, o seu apostolado, as suas convicções, as suas promessas a Jesus. Pedro fez isso. Isso levou Pedro à queda por inteiro. Eu não sei como você tem vivido a sua vida cristã, a sua vida com Deus, mas essa parte da palavra, que ela sirva com alerta, soe como um alerta para a sua vida, que ela sirva para você fazer uma análise, que você dê uma olhada para os seus ambientes de vida, para que não acabe caindo como Pedro caiu. A segunda coisa, amados, nesta noite, é que depois de cair, Pedro foi restaurado. O que levou Pedro à restauração? E nós podemos ver algumas coisas também que a Bíblia nos mostra. Graças a Deus, por vermos que Pedro foi restaurado e Pedro se tornou um grande homem, um exemplo na obra de Deus, um exemplo também para nos inspirar. Se alguma coisa não anda como Deus deseja, que nós possamos olhar para Pedro e ter esse exemplo de restauração daquilo que o Senhor Jesus fez, daquilo que o Senhor Jesus continua fazendo na vida daqueles que se desviam, daqueles que muitas vezes se deixam levar pela astúcia do inimigo. A primeira coisa que nós vemos que leva Pedro à restauração foi o olhar compassivo de Jesus. Lucas 22, 60 a 62 está lá. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Foi um momento fatídico, No última negação. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O olhar de Jesus, amados, continua o mesmo, em direção a todo homem e a toda mulher, em direção a todo pecador. Continua sendo um olhar de ternura e de amor. Um olhar que penetra na alma para trazer
Pedro, né, ao arrependimento e continua penetrando na alma daqueles que se permitem tocar pelo Espírito Santo de Deus, que se permitem tocar pelo Senhor Jesus. Continua sendo o mesmo olhar. Jesus não esmaga, né, a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, como diz na palavra. Jesus está olhando para você hoje, está olhando para a sua vida, está olhando para aquilo que está no íntimo do seu coração, as suas lutas, seus problemas, as suas negações, às vezes que veladas, às vezes que pequenas, né? Ele continua olhando para você, está vendo as suas palavras, seu testemunho, a sua vida como um todo, os lugares onde você está indo, o que você está fazendo. Mas Ele está dizendo também para hoje que Ele está olhando com esse mesmo olhar de amor e de ternura para você. Ele está desejando que hoje mesmo você possa ser restaurado por esse olhar divino do Senhor Jesus. Há um hino que nós temos no hinário para o culto cristão que fala desse olhar, seu maravilhoso olhar. E diz lá: vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei a luz, o seu divino olhar. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou o meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar. O olhar de Jesus continua operando, transformando vidas, porque Ele olha com o mesmo amor para todo homem, para toda mulher. Uma outra coisa que leva a ter a restauração foi o arrependimento sincero, né? Pedro se lembrou a palavra que Jesus lhe dissera, e caindo em si, diz lá em Marcos 14, 72, e caindo em si, nessa versão diz, desatou a chorar. Eu imagino que choro foi o do apóstolo Pedro, que choro compulsivo, que choro, né, horrível, quem sabe, né, no sentido de ouvirmos alguém chorando. Foi o choro do apóstolo Pedro. Em Mateus, o evangelista diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Chorou amargamente. Pedro, então, ele considera de fato que ele havia negado ao seu Senhor. Certamente naquela noite fatídica, Pedro sai daquela casa lá do sumo sacerdote, né, chutando as pedras que ele encontra por entre os olivais por onde ele passa. Ele vai para a sua casa com a sua consciência ardendo como uma brasa, arrebentado, quebrado, certamente sem parar de soluçar por toda aquela caminhada. Eu imagino que ele não tenha conseguido dormir um momento sequer naquela noite, mas chorou dentro no seu leito. Eu imagino que ele estava ali, né, incomodado, virando de um lado para o outro, não conciliava mais o sono, pelo que ele havia feito, pelo que ele caído em si, percebido o que ele havia feito. Esse arrependimento de Pedro é sincero, amados, porque ele reflete nisso a excelência do seu Senhor a quem ele negara. Pedro começa a celebrar certamente que ele teve um tratamento especial. Ele havia recebido do Senhor Jesus como um dos primeiros, com Tiago e João. Pedro certamente recordou que ele havia sido solenemente advertido pelo Senhor Jesus a respeito das coisas que iriam acontecer. Pedro talvez tenha ali naquele arrependimento, com certeza, recordando seus votos, né, de fidelidade a Jesus. Aquilo que ele havia dito, ainda que os outros se escandalizem, eu jamais. Agora, comecemos a pensar e olhar para nós mesmos, irmãos, olhar para as nossas vidas. Tem algumas coisas que muitas vezes nós não entendemos, por que andamos para lá e para cá e temos tanta fraqueza espiritual na nossa vida. O porquê do nosso pequeno progresso na vida espiritual?
A nossa negligência e a omissão, tantas vezes, com as almas dos outros que precisam de Jesus. A nossa pouca comunhão com o Senhor. A pequena glória que nós estamos trazendo ao grande nome do Senhor. Porque às vezes parece que nós fazemos demais e fazemos tão pouco. Mas no nosso entendimento, não, já fiz tanto. Tudo isso, amados, deveria nos levar a lágrimas de repente, como Pedro. Deveria nos levar a chorar assim amargamente, amados. Nós precisamos muitas vezes dar uma olhada profundamente na nossa vida e buscar esse tipo de arrependimento para que nós possamos ter a restauração plena das nossas vidas em Jesus. Uma outra coisa que leva Pedro à restauração é que ele tem a procura de Jesus, né? E o texto que nós lemos no começo é esse, amado. Jesus procura ele. Jesus diz: olha, ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. E a Pedro, ele menciona apenas o nome de Pedro. Aqui nós vemos como o Senhor Jesus nos trata. E aqui está a grandeza daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Jesus não desiste de Pedro. Jesus não desiste de nenhum de nós. Jesus não desiste. Pedro desistiu de ser apóstolo, num determinado momento, porque qual foi a atitude dele? Não, eu vou pescar. Jesus já foi. Tem mais o que fazer, eu vou pescar. Deixa de ser apóstolo, deixa de fazer, de cumprir o chamado dele. Vou voltar para a minha velha vida. Começa a exercer ali uma liderança negativa. Mas Jesus não abriu mão de Pedro. Ele diz: ide dizei aos meus discípulos e a Pedro. Ele não desiste de amar você assim como ele amou a Pedro. Não desiste jamais de amar você. Ele continua procurando por você. Se deixe encontrar por Jesus. Se deixe encontrar por Jesus. Você vai ver como vai mudar. Como as coisas vão acontecer de forma diferente. Aquele homem que nega Jesus, mais tarde é um grande homem de Deus na pregação do Evangelho. Leia Atos dos Apóstolos, a pregação de Pedro, quando ali dá o início à igreja que hoje somos. Quantas vidas se convertem diante da pregação dele, quantas vidas se arrependem, quantas vidas reconhecem o seu pecado e agora são recebidas pelo Senhor Jesus. Jesus continua sendo Cristo. Não abre mão de ninguém. Não desiste jamais de alguém. Uma outra coisa também, amados, que trouxe restauração a Pedro é a pergunta de Jesus que nós vemos no capítulo 21 do Evangelho de João. Pedro, tu me ama? Primeiro Jesus cura ele do seu orgulho, e depois pergunta 3 vezes. Porque também foram 3 vezes que Pedro nega Jesus, E ele pergunta 3 vezes. Interessante, porque Jesus cura a memória de Pedro. Montando o mesmo cenário da queda. Quando faz aquela pergunta: Pedro, tu me amas? E aí então ele faz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E ele vai naquela progressão por 3 vezes. A única exigência que agora Jesus faz a Pedro para ser o seu discípulo, para continuar o seu ministério de pastorear o seu rebanho, é que ele devia amar a Jesus em primeiro lugar. E é a mesma coisa que o Senhor Jesus está esperando de cada um de nós. Amarmos a Ele incondicionalmente, amarmos a Ele totalmente. É isso que Ele está esperando.
Talvez a pergunta do Senhor Jesus seja a mesma para cada um de nós. Experimente colocar o seu nome como Jesus fazendo a pergunta. Pedro, tu me amas? Agora coloque o seu. Como Jesus perguntando a você. Jesus quer completar uma obra que começou na sua vida. E a palavra nos diz que Ele é fiel para fazer isso. Ele é fiel para completar. A última coisa que nós vemos nessa restauração, a restauração de Jesus. Ele faz, apacenta as minhas ovelhas. É a ordem final de Jesus para Pedro. A restauração promovida por Ele. Jesus restaura a mente de Pedro. Jesus restaura a memória de Pedro. Jesus restaura os sentimentos de Pedro. Jesus restaura a vida de Pedro por completo. Restaura o seu ministério. Depois disso, Pedro volta a ser um grande líder. Agora ele ora, agora ele aguarda o Pentecostes, ele agora é cheio do Espírito Santo. Agora Pedro se torna o grande pregador da igreja apostólica. Você percebe como Jesus completou na vida de Pedro tudo? Jesus continua sendo o mesmo. Continua completando na vida daquele que permite a mesma obra restauradora por inteiro, por completo. Você pode ser restaurado hoje, se você quiser. E Jesus continua desejando isso na sua vida. Ele jamais desiste. Jamais desiste. Por isso, nesta noite, meus amados, a palavra que Deus coloca no nosso coração e que é trazida a você que está aqui, você que nos assiste, é essa. Jesus continua amando você de tal maneira que Ele continua sofrendo sim por você, porque Ele quer ver você restaurado, Ele quer ver você diante dEle, quebrantado, transformado, uma nova criatura. Jesus quer ver você muito mais do que apenas um religioso neste tempo. Porque esta é a vida de muitas pessoas. Viver a religião apenas. Não viver a realidade de Jesus presente nas vidas. Então que Deus possa falar, completar o seu coração. Através dessa palavra, a restauração que Ele começou já. Mas deixe Ele completar. Para que você seja uma nova criatura, verdadeiramente um novo homem, uma nova mulher, segundo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, amados. Nós vamos cantar agora um hino que diz que Deus cuidará de ti, porque Ele cuida mesmo. Ele cuida de uma maneira que só aqueles que se permitem entendem. Vamos ficar de pé, vamos tentar ficar um tempo sentados. Nós estamos já chegando nos momentos finais do nosso culto desta noite. E vamos cantar e depois nós estaremos orando. Por ti, oh,
Radical, completa. O mesmo Jesus continua a oferecer a oportunidade da mudança, a oportunidade da transformação nas vidas de cada homem e de cada mulher nesse tempo. Talvez você sinta que esta é a noite, este é o dia no qual você quer de fato entregar também a sua vida a Jesus. Quer confiar a Ele a sua vida. Quer, quem sabe, voltar aos caminhos do Senhor Jesus. Eu não posso deixar de oferecer a você a oportunidade de você fazer isso na noite de hoje. Alguém que está aqui na noite de hoje entende o grande amor do Senhor Jesus que jamais desiste da sua vida? Então, se você entendeu e quer chegar-se a Jesus agora, entregando inteiramente a sua vida a Ele, faça um gesto levantando a sua mão apenas, para que eu esteja orando e colocando a sua vida diante dele. Apenas um gesto agora. Levante a mão para que eu possa entender que você está tomando uma decisão real, verdadeira, por Jesus. Por esse Jesus que jamais desiste de você. Você entendeu? Levante a mão então. Faça isso agora. Aproveite a oportunidade que está sendo oferecida na noite de hoje, de receber Jesus como seu único, suficiente, verdadeiro Salvador que é. Se quer fazer isso, eu não quero insistir, mas a oportunidade está sendo oferecida para que vocês, ao sair daqui, possam sair com a convicção de que agora tenha Jesus como teu único e suficiente Salvador.
Alguém quer fazer isso? Faça isso agora em nome de Jesus. Levante a mão e faça isso. Nós vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus pelas vidas que aqui estão, pelas vidas que nos acompanham. Certamente também elas têm a oportunidade de fazer a mesma decisão onde quer que esteja. Senhor Deus e Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que foi trazida nesta noite e que fala desse teu grande amor por todos nós. Amor, ó Deus, que jamais desiste, ó Deus. E é esse amor que o mundo não compreende, Senhor Deus, mas é esse amor que nós proclamamos, é esse amor que nós estamos levando aos corações, ó Deus, e queremos continuar fazendo isso, ó Deus, para que o teu santo nome seja glorificado em muitas vidas que ainda não te conhecem, que ainda não tiveram uma decisão verdadeira ao teu lado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelas pessoas, os irmãos, amigos que aqui estão nesta noite. Que eles saiam daqui abençoados por ti, Senhor Deus. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, nós ainda intercedemos uma vez mais pela vida do teu servo, o pastor Alex e sua família, ó Deus, nesse momento difícil, ó Deus, que eles façam ali em 2 vizinhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, traz alento aos seus corações, ó Deus. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas tu és sabedor, tu conheces todas as coisas, ó Deus, e nós podemos descansar nessa certeza de que tu está ali ao lado do teu filho. Por isso nós estamos orando e agradecemos também por mais um momento em que tivemos o privilégio de estar na tua casa. Dá-nos uma semana abençoada, dirigida pelo teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos também te servir em todos os dias desta nova semana, Pai. É o que nós te pedimos agora, agradecidos e no nome do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, ó Deus, nós te pedimos que a graça incomparável manifesta em Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja presente sobre a tua igreja, que aqui está neste lugar, e a igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus a todos abençoe. Ouçamos o pós-lúdio de uma forma reverente, em atitude de oração. Assim estamos encerrando o culto de hoje, e a nossa palavra de gratidão a você que esteve conosco aqui e a você também que nos assiste nas suas casas. Que Deus a todos abençoe. Ouçamos o pós-lúdio.